Bom, gente, hoje a gente vai começar com a farmacologia da glândula tireoide, né? Nós vamos falar do hiper e do hipotireoidismo aí. Então, vamos começando aí. O que vocês lembram aí da glândula da tireoide? Onde que ela fica localizada? Vocês estão me escutando? Estou te ouvindo, doutora. Tá? Tá gravando, né, doutora? A Lorena acabou de falar que a gente pode fechar as datas com os docentes aí. Ah, Então, pode então, deixar para depois. então fecha então para mim dia 13, então, Fechou. tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar da farmacologia da glândula da tireoide. O que vocês lembram da glândula tireoide? Em que região que ela está localizada? Como que ela é? A morfologia dela? Gente, pode abrir o áudio aí, vamos participar. Ela fica no terço médio do pescoço, ou do coelho, na região frontal, aderido à tráquea. Uhum, Ela se divide praticamente em duas. Ela é unida, mas são praticamente dois uhum. lóbulos. Lobo esquerdo, lóbulo. E tem a glândula supra e infra tireoide. Tá? Então, É, são duas supra e duas infra, né? Ou quatro infra. uhum. Então, a tireoide ela está localizada na região do pescoço, né? Como mostra na figura aí. A morfologia dela ela é muito parecida no formato da borboleta, né? De borboleta. Né, ela tem dois lóbulos, o direito e o esquerdo. Né, ela se localiza na parte anterior da traqueia e na parte inferior da cartilagem da laríngea, né, da laringe. Então vamos voltar um pouquinho lá na histologia. Minha Nossa Senhora. Ah, Vamos, não, vol moço. Logo histologia. vamos voltar aí um pouquinho. O que vocês lembram aí da histologia da tireoide? Quem que deu histologia? Na minha foi Lucy Briendman. Então vamos lá, Danilo. Volta lá um pouquinho na histologia. Eu peguei recuperatório. Fala pra mim. Vamos, gente, relembrar um pouquinho aí. Então você pegou recuperatório, fez duas vezes, hein? Então você sabe mais do que Exame quem fez direto. final e segunda fase, juro por Deus. Não lembro, Então, viu? quem que é a unidade funcional da tireoide? Vamos, gente. Essa eu não sei não, hein? Unidade funcional É, da tireoide. é uma glândula, né? A tireoide é uma glândula. E qual que é a unidade funcional da tireoide? Então, tentando me recordar aqui. Vai, Toledo. São os folículos, gente, que é a parte funcional da tireoide. Eles são formados por uma região central, ó, chamado de coloide, né? Essa região central, que ela é rica em proteína, rodeado desse coloide, igual vocês estão vendo aí na figurinha, ó, rodeado dele, a gente tem as células foliculares, que elas são células responsáveis por produzir que tipo de hormônio? O hormônio da tireoide, T3 e T4. Isso. E por produzir também a tiroglobulina, né? Que é a, A T4 em maior quantidade, a T3 em menor quantidade. Isso, que ela é a proteína essencial, né, para a síntese do hormônio da tireoide. Que é o T3, T4, TSH. Isso. E ela fica armazenada na região do coloide, né? Que são estimulados pelo TSH. Lembram disso daqui? Sim. Não vale mentir, lá na histologia.
Não. Doutora Eveline falou que a net dela tá horrível, tá? Tá. Fala pra Eveline que ela não pode ficar sem entrar, ela que interage comigo. Tá bom. Ah, nós percebeu, hein, Danilo? Então a gente não tá Vamos valendo sair nós. porcaria nenhuma. Tá, doutora? Beleza. Não, Pode sair todo todo mundo, mundo. mas a Eveline Pode ela sair todo interage mundo. mais. Aqui a gente tem 3 cortes histológicos, né? O normal, do hipotiroidismo e do hipertiroidismo, né? Então, o que a gente pode observar no hipotiroidismo? Que tem uma redução do tamanho das células foliculares, né? Faz com que haja um aumento da região do coloide. E com isso tem uma redução nos hormônios da tireoide. No hipertiroidismo, a gente já tem as células são hiperplásicas, né? Hiperplasiadas, né? Elas fecham toda a região do coloide, ó, você quase não vê o coloide. Então, ela vai produzir uma grande quantidade de hormônio da tireoide. Vamos lá agora na fisiologia. Quem lembra aí da fisiologia? Como que é produzido o hormônio T3 e T4? Vamos, Danilo. Toledo, Sérgio, Jéssica. Vamos, gente, ligar o microfone aí. Ó, ela é produzir praticamente, ela recebe um estímulo, né, TSH, né, que é o hormônio hipoficisário, aí ela E esse estímulo vem da onde? do hormônio hipoficisário, da hipófise. Mas Não, lá não. O não, estímulo vem do hipotálamo. da hipófise, né? Hipófise, isso, Da pituitária anterior, né? E daí? Daí Aí, ele. porque, e daí Toledo cortou sua internet. Danilo. Sérgio, Fábio. Gente, vocês estão me escutando? Jéssica, Sim, doutora, sim. então responde para mim. Qual que é a fisiologia lá? Alguém responde? Vamos, Danilo. Fábio. Bora, Danilo, professor aí de farma aqui. Bora dar aula aí, cara. Jéssica, lá na fisiologia, como que é produzido o hormônio T3 e T4 e como ele é excretado? Eu só sei que é pela hormona da tireoide, né? Não, mas como que é o caminho, o trajeto que ele faz? Ah, peraí. É através da glândula, né? Que vai. Falhou a memória aqui, doutora. Peraí que eu vou tentar Lá na lembrar aqui. fisiologia, ó. Então, os hormônios da tireoide, eles são produzidos nas células
foliculares, né? Os dois hormônios praticamente, o T3 e o T4. Eles não são produzidos e são excretados. Todo instante, eles não são. Eles precisam ter um quê? Ter um estímulo para que a célula possa exercer a sua síntese e a sua excreção. Esse estímulo vem lá da pituitária anterior, né? Que é a região anterior da hipófise, que produz o hormônio TSH, que é o tiroestimulante, que vai agir nos receptores específicos das células foliculares, induzindo a produção desse hormônio da tireoide e a excreção desses hormônios. O hipotálamo, ele também possui alguns tipos de células produtoras que vão estimular a pituitária anterior, os tireotrófos. Esses hormônios é o TRH, que é o hormônio liberador da tirotofina. Esse hormônio ele é produzido por neurônios no hipotálamo, que possuem uma via porta entre o hipotálamo e a pituitária, que vão levar diversos hormônios entre eles, que é o TRH. O TRH ele induz a produção de tirotróficos do TSH, que vai ser produzido e vai induzir a hipófise a produzir o TSH, o T3 e o T4, aliás, que vão ligar os seus receptores e vão produzir diversas funções. E o T3 e o T4, eles vão agir inibindo a produção pelo hipotálamo, o TRH. Se tem muito TRH, tem muito T3 e T4. Depois vocês dão uma volta um pouquinho lá no Guyton, né, de fisiologia aí. Dá uma voltada aí. Então, a gente tem o TSH, o receptor, que é as células foliculares. Eles vão ativar o PCA, né, o campo cíclico, o APM cíclico. Com isso vai aumentar os fatores de crescimento, aumenta fosfoinosídeos, certo? Vocês vão dar uma voltadinha, pessoal, lá na fisiologia, lá, para dar uma relembrada nesse daqui. Então, a tiroglobulina é uma glicoproteína que apresenta por duas subunidades, que se expressa exclusivamente na tireoide. Ela é uma proteína rica em tirosina. É importante a síntese dos hormônios da tireoide, certo? Para que haja síntese dos hormônios tireoidiano, tem dois elementos que são fundamentais, que é o iodo, que deve ser ingerido no intestino delgado, a ser reproduzido em iodeto, e ele cai na corrente sanguínea na forma de iodeto. As células foliculares vão captar esse iodeto através dos transportadores de iodeto. Dentro das células, a gente vê que há necessidade de uma oxirredução desse iodeto para iodo metálico, que vai ser a forma que vai ser inserida na proteína. Vocês lembram da fase desses 5 passos aí? O que vai acontecer lá na fisiologia? Não, eu não. Lá na fisiologia do Dr. Heitor, vamos, gente, puxar um pouquinho na memória aí. Primeiro vai ter o quê? A captação do íon iodeto, que ele vai ser captado através de transportadores e vai ser oxidado a iodo metálico, aliás. Essa é a forma na qual o iodo vai entrar na constituição das proteínas. Que vai fazer isso é uma enzima chamada peroxidase, que vai transformar o iodeto em iodo. Tá vendo a setinha, ó? Primeiro, então, é a captação do íon iodeto, que vai transformar pela
pela enzima chamada peroxidase iodeto em iodo. A imagem não aparece toda a capacidade. Não? Não, cada um não tem, não tá assim, agora é meu. Agora deu? Ou agora não deu? Agora não. Tava aparecendo, agora sumiu. Tá, pera aí que agora... Tem uma fita de DNA. Só um pouquinho. E agora, tá aparecendo? Sim. Sim. Agora sim. Segundo, vai ser a síntese de tiroglobulina. O que vai acontecer? As células foliculares elas vão sintetizar essa tiroglobulina, né, que são excretadas para o coloide. A terceira, o que vai acontecer é a iodinação, né, ou a organificação. É a inserção de um elemento inorgânico em uma molécula orgânica. A tiroglobulina, ela é uma molécula rica em tirosina. E o iodo, ele entra nos resíduos de tirosina. Ao entrar esse iodo entrar nos resíduos de tirosina, esse iodo vai entrar na constituição da proteína, que vai se ligar a essa tirosina. Nós chamamos essa tirosina de iodotirosina. Ou pode entrar só um átomo de iodo, que a gente chama de monodiodotirosina. Vai ter a condensação, que é o 4, que é a ligação dessas duas tirosinas que estão adjacentes uma à outra. Se um resíduo de tirosina está em estado iodato, que foi condensado, com outro resíduo de tirosina, também tem o iodo, né? Nós temos depois o fragmento, né? Fragmentada aí a proteína. Temos a produção do T4. Se houver uma condensação de uma monoiodotirosina com uma diiodotirosina, tem a formação do triiodotirosina, que é o T3. Esse iodo livre, ele sempre vai ficar porque o armazenado é o T4, né? Isso, Aí, quando você precisa no organismo, ele faz essa ligação. Isso aí, pessoal, é lá na fisiologia, no Guyton, tá? Dá uma olhadinha lá. Então, a maior parte da tirosina do hormônio liberado vai ser o quê? O T4, que vai ser liberado, que é 90% dele é liberado. Certo? Gente, vocês têm que voltar um pouquinho lá na fisiologia, hein? Tá faltando físio aí. Então, quando os hormônios da tireoide eles são produzidos, eles são lançados na corrente sanguínea, eles são hormônios hidrofóbicos, eles precisam de transportador para levar os hormônios até os tecidos. Né? A gente vê T4, 5% dele é a albumina, 80% é a proteína globulina ligadora de tirosina. O T3, 35% dele é produzido pela albumina. Aqui são exemplos de alguns fármacos que vão aumentar a ligação, outros que vão diminuir essa ligação. Alguns fatores sistêmicos. Então, os hormônios tireoidianos, qual que é a importância deles? Para o crescimento, para o desenvolvimento normal, para a temperatura corporal e o metabolismo energético. O desenvolvimento normal é o físico e intelectual. A gente viu o quê? Que eles são sintetizados a partir do iodo, 90% da produção é T4 e 10% é T3, né? A gente tem mais produção de T4 do que de T3.
A necessidade do iodo, né? A utilização do iodo pela tireoide, de 70 a 80. E o mecanismo de ação hormonal. Isso aí também é lá na fisiologia. Alguém sabe? Toledo, Danilo. Dá para repetir a pergunta? Alguém sabe o mecanismo hormonal aí, de ação hormonal? É lá na fisiologia ainda esse daqui. Então vamos lá. Vai se ligar ao receptor T3 e significa o quê? Que todo T4 que chega no tecido periférico, ele vai precisar ser convertido em T3 pelo processo de deionização, né? O T3, ou seja, ele é convertido, ou seja, ele já é produzido pelo tecido da tireoide, ele chega no tecido periférico, ele vai se ligar ao seu receptor. Esse receptor, ele é intracelular. Então, esse receptor, ele possui uma capacidade de reconhecer a sequência de nucleotídeo de alguns genes, que vai se ligar a esses genes. Então, ele vai se ligar a esses genes, que serão reconhecidos pelos hormônios da tireoide e vão induzir a afinidade do RNA polimerase por esses genes. Vai induzir a produção do RNA mensageiro, que irá produzir uma proteína. Essa proteína ela vai ter diversas funções. Então, o mecanismo de ação do T3, né? A tireoide faz o T4, depois se converte em T3. O mecanismo de ação é regulação da expressão gênica, enzima máliga, né? O TSH, o beta. Os efeitos farmacológicos foi o que eu falei anteriormente, para o crescimento, desenvolvimento, metabolismo, certo? Então, o que vai acontecer? A ação desse hormônio da tireoide. Aqui é tudo ainda, não entramos ainda na fármaco, tá? Metabolismo. Agora que vamos começar a entrar. Ativação do ciclo, né? Vai ter o quê? Vai aumentar a síntese e degradação dos lipídios, vai ter neoglicogênese, gliconeogênese, vai ter a síntese e degradação de proteínas, o ciclo de Clore. Gente, isso daqui vocês vão dar uma voltadinha lá no Guyton, tá? Para dar uma entendida. Vai ter efeito direto sobre a bomba de sódio e potássio, a bomba de cálcio, a TPase. Tá? Com isso vai ter o quê? Vai ter o aumento da temperatura corporal, que vai ter a calorigenese, tá? Que é o aumento dessa temperatura corporal. No sistema nervoso central, lá no período embrionário, vai ter multiplicação celular, mielinização, vascularização, né? Que são fatores de crescimento neuronal e desenvolvimento aí. Na fase adulta, vai ter manutenção dos processos cognitivos, circulação. No sistema cardiovascular, o que vai acontecer na ação desse hormônio da tireoide? Os efeitos diretos. Vai ter aumento da força e da velocidade de contração, aumento da frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco. Os efeitos indiretos, vai ter aumento dos receptores beta-adrenérgicos. No sistema respiratório, no período fetal, surfactante, né, vai interferir lá no surfactante. Na fase adulta, vai ter manutenção da frequência respiratória, no volume corrente. Isso aqui é tudo a ação, tá? No sistema muscular, vai ter diferenciação da fibra muscular. Ele vai interferir lá no hipertiroidismo, ó, no predomínio do catabolismo da pessoa.
No sistema músculo-esquelético, T3 e T4, vai ter velocidade da contração muscular e relaxamento. Com isso vai ter o quê? Vai estimular esse metabolismo ósseo, especialmente na reabsorção, vai ter osteopenia. Tá? Bom, fica de tarefa aí para vocês dar uma olhadinha lá no Guyton, nessa parte aqui que fala do hormônio da tireoide, tá? Da remodelagem óssea na vida adulta, vai ficar aí de tarefinha para vocês. Lá na parte do Guyton. No hipotiroidismo e a formação óssea, o que nós vamos ter? No hipertiroidismo aí embaixo, ó, vai interferir nessa formação óssea, tá vendo? Então, agora sim, nós vamos chegar na nossa aula, na finalidade da nossa aula, na disfunção da tireoide. Nós vamos estar falando do hipertiroidismo e no hipotiroidismo. O que vocês acham que acontece aí? Biologicamente? Uma é a falta, né? Uhum. O hipo é uma produção inadequada ou uma absorção inadequada do hormônio da tireoide, e o hiper é uma exacerbação na produção do T4, né? T3, T4. E o que acontece no hipertiroidismo? Vai ter o quê? O hiper, ele vai acelerar, praticamente ele vai acelerar o metabolismo, né, do paciente. E como que vai estar a produção do T3 e do T4 no hiper? Hiper? Uhum. Vai estar em alta. E o TSH, como que vai estar? TSH livre baixo. E como que vai estar o TRH? O TRH, eu acredito que vai estar porque é uma disfunção hormonal, eu acredito, na minha opinião, que ele vai estar numa alta produção também, porque se o organismo ele não está tendo algum defeito, não. Eu acho que não. Eu acho que ele vai estar em nível normal, só que a glândula da tireoide que não consegue ter o controle da produção, né? Então, vamos ver. Porque no... Esqueci o nome de clínica médica agora. No livro de clínica médica... Esqueci o nome, fugiu o nome do livro. Alguém que sabe aí pode me relembrar o nome do livro? Gente, sumiu o nome do livro de clínica médica. De acordo... Eu tenho... Alguém lembra aí o nome do livro de clínica médica? Eu te falo, Tora, eu botei aqui. Eu tô lembrando do Nelson, mas o Nelson é pediatria, não é clínica médica. Ah, meu Deus do céu. Super... Esqueci. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do hipotiroidismo aí. Até a hora que eu lembrar o nome do livro, eu falo pra vocês. Danilo, que medicamento que a gente vai dar no hipotiroidismo, Danilo? Doutora, não é o Harrison, não? É, o Harrison. Isso mesmo, o Harrison. Isso mesmo. Ah, eu tava com o Nelson, mas Nelson é pediatria. Nelson não tem nada a ver. É, o Harrison. Interna, né? É da mesma medicina interna, né? É, o mesmo da medicina interna, que é da clínica médica. É Harrison. Isso, é o Harrison. Muito bom, Jéssica. Ó, Jéssica tá boa de memória. Danilo, que medicamento que eu vou dar para quem tem hipotiroidismo? Levotiroxina. E como que ela vai agir? Aí lascou, né? Deixa eu lembrar, peraí. Eu lembro que a dosagem é conforme a necessidade ali, que tem acho que menos que 50, não lembro, mas até 180 e parará. Mas Então, vamos ver isso. Falar. Vamos ver isso, então, Cê. Uhum. Primeiro, a gente tem que lembrar que o quê? Que o hipotiroidismo, a glândula
ela tá diminuindo sua produção, então tem menos hormônio. Então ela tem um déficit de hormônio tiroidiano aí. No hipotiroidismo, a gente tem algumas causas, né? Que pode ser congênita, que vai ter uma redução na capacidade intelectual da pessoa, né? Que é o cretinismo. A doença autoimune, né? Que é a tiroidite de Hashimoto, que ela é muito frequente, né? A mais frequente das causas do hipo é a tiroidite de Hashimoto. Pós-cirurgia, né? Retirada da tireoide por bócio nodular ou uma neoplasia. Por medicamentos, né, que vão interferir na síntese, na liberação do hormônio da tireoide, como iodo, lítio, amildarona. O lítio, principalmente os pacientes que têm quadro depressivo, eles introduzem o lítio, que estabiliza a questão do humor e faz com que a pessoa engorde depois, né? Deixa o metabolismo mais mexe lento. todo no metabolismo, né? A gente vê muito isso aí. O metabolismo dele, o lítio é que quando vai a administração do lítio, tem que fazer fazer a dosagem de lítio todo mês. Ele mexe muito aí. Então, os tipos, a gente tem o primário e o secundário. O primário, há um defeito, uma destruição da própria glândula. O secundário é a causa tá hipotalâmica. Na hipotalâmica, a gente vai ter uma redução do hormônio TSH. Na hipofisária, a gente tem uma redução dos níveis de na hipotalâmica, a gente tem uma redução do hormônio TRH. E na hipofisária, a gente tem uma redução dos níveis de TSH. Que não tem muita importância, que é uma tabela de forma dietética, mas não tem muita importância. Aqui é só para mostrar para vocês mesmo o bócio, né? Que o bócio, ele é o quê? Ele é um crescimento anormal da tireoide, né? Vai ter uma hipertrofia aí da glândula. Só para mostrar esse desenho aqui. Desse bócio. Isso é bem pouco, né, doutor? Quase não, a gente não vê muito, né? Não, quase não vê. A obrigação do iodo no sal, né? Que hoje o sal vem todo iodado, já devido a o grande aumento que tinha do bócio, né? Antigamente, hoje é obrigatório. Antigamente a gente via mais, hoje em dia a gente quase não vê. Também com o sal de Himalaia também, né? Tem muita gente trocando o sal por sal de Himalaia também, a gente quase não vê mais. Então, a principal causa é a tiroidite de Hashimoto. Lembrar que a principal causa do hipotiroidismo é a tiroidite de Hashimoto, que ela é uma doença autoimune, tem presença de anticorpos contra a glândula, né, de 5 a 8 vezes mais comum em mulheres. Ela afeta mais mulheres que homens. Tá? Aqui é aquilo que a gente falou. Vai aumentar o TRH, aumenta o TSH, e com isso vai impedir que a tireoide produza os hormônios. Então, vai ter uma diminuição do T3 e do T4 na tiroidite de Hashimoto. Os sintomas do hipotiroidismo é o quê? A pele fria, pálida, a pálpebra vai estar caída, vai ter diminuição do débito cardíaco e vai ter também uma bradicardia, né? Vai ter diminuição do apetite, uma fadiga muscular, uma anemia, infertilidade, diminuição do libido, vai diminuir o metabolismo basal, por isso que as pessoas do hipo são mais fortinhas um pouco, porque tem diminuição do metabolismo basal. Aqui foi aquilo que a gente acabou de falar, né? O TSH, ele diminui, tem alteração hipofisária. No hipotiroidismo secundário isso acontece. Diminuição do TRH tem alteração hipotalâmica, que é no hipotiroidismo secundário também que acontece. E a diminuição da função da tireoide vai acontecer no hipotiroidismo primário. Com isso a gente vai fazer o quê? Uma reposição do TS3 e do T3 e do T4, né? Uma reposição hormonal a gente vai fazer desse T3 e desse T4.
Qual que é o medicamento? O farmacêutico de plantão, o Danilo. Fala comigo. Qual que é o... Quando você faz na reposição hormonal, quando você vai repor o T4, qual que é o nome do medicamento? Reposição do T4? É, a reposição mais apropriada. Não, mas o Puran é levotiroxina. Levotiroxina. Puran a levotiroxina. Exato. Você vai repor quando você vai fazer a reposição hormonal do T4 é a levotiroxina. Ela tem mas aí é porque eu... Não, sem problema, porque eu achei que era alguma coisa específica. Falei, fudeu. Porque é reposição de tireoide normal. É, reposição da tireoide. Quando é o T, quando você vai porque tem para você repor o T4 e o T3, né? Mas a medicação é a mesma. É a mesma? É a mesma. Levotiroxina é reposição de tireoide. Hipotireoidismo normal. Isso Tanto mesmo. que, por exemplo, até quando é dosagem de exame, não sei se vai falar isso adiante, mas isso é muito legal. Por exemplo, que não vê muito a gente não usa muito a fundo a questão do T4 livre, né? Isso vocês vão ver em clínica médica. Desculpa. Isso daí, exame é na clínica médica. Aqui vocês só vão, o medicamento em si. Então tá bom. Tá bom? Lá no, acho que é nono, décimo, não lembro mais. Foi mal. Então, a meia-vida do T3 é 1 dia, do T4 são 7 dias, né? E onde são absorvidos? Por via oral, no intestino, no trato gastrointestinal, né? No cólon e no ilho, tem uma maior absorção. A gente pede sempre para o paciente desajunar, né? Porque a absorção ela vai afetar os alimentos ingeridos. Então, sempre em desjejum. A metabolização dela acontece no fígado, tá? Eliminação, ela é biliar, né? Por isso que tem eliminação pela bile, uma reabsorvida circular da circulação enterohepática vai ser eliminada também em parte pelas fezes. Mas a eliminação principalmente é pela bile, biliar. O requerimento aumentado da levotiroxina, ela tem uma má absorção, aonde? Em doenças intestinais, inflamatórias. Por quê? Porque ela é absorvida no trato gastrointestinal, principalmente no ilho e no colo, tá? Nas grávidas, drogas que vão reduzir essa absorção, como hidróxido de alumínio, sulfato ferroso. Também a gente tem as drogas que vão aumentar o metabolismo hepático, rifampicina, fenobarbital, as carbamazepinas. As drogas ou situações que vão diminuir a conversão do T4 em T3, né, que é a deficiência de selênio, midarona. Agora que vão diminuir a levotiroxina, que é o envelhecimento, né, e a terapia androgênica em mulheres. A dosagem. Quando você esquece de tomar medicação 1 ou 2 dias, não vai ocasionar grande problema. Por quê? Porque a meia-vida dela é longa, né? A meia-vida da tiroxina ela é longa, então por isso que não vai afetar. Certo? Também o uso em mulheres grávidas, né? Que necessita da manutenção do equilíbrio, né? Vai ter uma variação hormonal que podem causar, né? Que causa um aborto espontâneo, um desenvolvimento fetal anormal, certo? Então, tomar cuidado aí com as grávidas. Relacionada ao nível... A grávida, então, a gente vai ter que sempre estar dosando? a grávida sempre você pede dosagem primeiro, né? E depois você vê, porque a grávida tem que tomar cuidado por causa do bebê, né? Em crianças, né? A gente também pede dosagem, mas pode ter agitação,
né? Se a dosagem for muito alta, pode ter agitação, insônia, pode acelerar a maturação, o crescimento dos ossos também. No adulto, vai causar nervosismo, intolerância ao calor, palpitação, perda de peso, certo? Agora vamos falar do hipertiroidismo. Alguém aí? O que é o hipertiroidismo? Produção exacerbada, exagerada. De que hormônio? Bem, né? De que hormônio? Produção de excesso da glândula tireoide, né? E quais são as causas? As causas. Eu só sei o que ela acontece, né, professora? Que causa o aumento da glândula tireoide, né? Então, como que é o nome? Deglutição. Não, tem um nome quando causa esse aumento. Aumento da glândula? Vocês vão ver aqui, então. Então, igual o colega falou, é o excesso do hormônio tiroidiano. As causas é o bócio difúsio tóxico, que a gente conhece como doença de Graves. Isso vocês vão ver mais profundo lá em medicina interna, clínica médica, propriamente dito. Vocês vão ver muito a fundo isso. É o que mais corresponde, né? Que corresponde mais ao hipertiroidismo, é a maior porcentagem. A maior porcentagem é a doença de Graves. Isso mesmo. O bócio multinodular tóxico, o bócio uninodular tóxico, que é o adenoma tóxico, né, que é apenas um nódulo, tiroidite linfocítica e tiroidite pós-parto, injeção de hormônio tiroidiano em excesso. As mulheres, elas são mais afetadas do que os homens. Nessa foto aqui, ó, é uma mulher com doença de Graves, ó, de Graves. Tá vendo? O pescoço dela de lado, ó, na frente não parece muito, mas a hora que vira de lado que parece. Então, qual que é a principal causa do hipertiroidismo? É uma diminuição no hormônio TRH e o TSH. Mas qual que é a principal causa? A principal causa é a doença de bócio. É a doença de Graves. Então, Bradeudo grave, né? A gente conhece como Graves, né? Graves, alguma coisa assim. É Graves, mas a gente vê o pessoal falando Graves, né? Eu já não sei também qual é o certo, mas eu já vi a galera falando. Também não sei qual que é o... Não sei qual que é o certo. Com isso vai ter o quê? Vai ter um excesso na produção do T3 e T4, vai ter uma redução do TSH, vai ter uma redução do TRH. Certo? Na doença de Graves. E os sintomas é fome excessiva, aumento do ritmo intestinal, nervosismo, insônia, tremor, intolerância ao calor. Tanto é que o outro era intolerância ao frio, né? Aqui é intolerância ao calor, ó. Palpitação, emagrecimento, olhar vivo e vibrante, pele quente e úmida. Tanto é, pessoal, quando cai lá no... Tem caso clínico no Revalida que eles colocam que o que vai diferir mesmo é essa intolerância ao frio e ao calor aí. Que você vai ler, você vai falar, não, isso daqui é hipertiroidismo. Na hora que você lê bem detalhadamente, você vai ver que não é o hiper, que é o hipo que ele tá perguntando. Tem muita mulher maluca aí que fazia uso do hormônio tireoide para emagrecimento, né? Faz. Tem umas criaturas que fazem porque acelera o metabolismo, só que a irritabilidade também aumenta em excesso. Ixi, a irritabilidade fica no 100, eu acho. Muita gente utiliza tanto o hormônio quanto o uso exagerado de metformina, né? Tô falando que o pessoal usa de outras coisas para poder emagrecer. Vale tudo, né?
Eu já vi também o pessoal fazer o uso da metformina para emagrecer também. Eu já vi já. Então, o tratamento do hipertiroidismo vai ser a terapia com agente antitiroidiano, tiroidectomia cirúrgica, quando você faz a retirada da tireoide, né? E a destruição da glândula por iodo radioativo. Os agentes antitireoidianos. Quase que engasgou. Pacientes jovens com glândulas pequenas e doenças leves, no início é indicado, né? Mas depois não é mais indicado. Composto usado clinicamente: tionamina, iodeto e iodo radioativo. Danilo, você já ouviu falar na tionamina? Não. Também nunca ouvi falar, mas é o que os livros traz. A nossa prática não é muito usado, né? Não, no dia a dia não. Não, é o que o Harrison ele traz, mas é muito difícil também você usar. Você usa mais os outros, né? Porque, tipo assim, que nem ali tá marcado, não sei se é isso, né? Tá marcado ali, indução do TSH. Uhum. Por exemplo, medicamentos específicos de indutores, por exemplo, de T3, T4, TSH de cada um, não tem. Só o que vai dar uma sacudida na tireoide mesmo. Na verdade, isso daqui já é muito específico, já é mais pro endócrino mesmo, né? Exato. Já é mais pra área endocrinológica. Você só vai pedir os hormônios, como clínico geral, você pede os hormônios, você pede o T3, o T4, o TSH, e você vê o que está elevado tal, você minimiza, vamos dizer assim, e manda pro endócrino. Encaminha, Você encaminha. Esse dia tinha um médico falando isso aí pra gente que vai ser profissional. Tava falando com todo mundo, até um vídeo que ele falou: gente, não tenta ser o que você não é não, pelo amor de Deus. Quando você formar, você não treina o olho, manda pro oftalmo, você não treina o coração, manda pro cardio, não tenta resolver não. Mas é o certo, né? Senão a gente ia formar, a gente ia saber de tudo, né? Mas a gente... Mas tem profissionais, né, doutora? Não, Tem igual, a gente que gente ia vai querer, saber, a gente sabia de tudo assim, a gente sabe de tudo um pouco, mas a gente ia pegar e ia ser específico de todas as áreas e não ia ter a especialidade, né? Pra que tem as especialidades? Pra cada um ser, É verdade, concordo. né? Gente, esse daqui eu vou só citar porque a gente não usa muito, tá? A gente usa mais os outros do que esse daqui. Esse daqui já é muito específico, tá? Por isso que eu não vou... Lembrar só que a tionamida, ela atravessa a barreira placentária. Propiltioruracil é a droga de escolha na gravidez e na lactação. Só saber os pontos principais assim. O mecanismo de ação dela vai diminuir a produção do hormônio, vai inibir a tireoide, né, pela peroxidase, a enzima responsável aí, pela iodação tirosinas, né, do T3 e do T4. A liberação dos hormônios não é afetada. O efeito clínico demora a aparecer, né, que é os hormônios pré-formados, que eles vão interferir na síntese dos novos hormônios. A indicação: hiperfusão tireoidiana, doença de Graves, que é no hipertiroidismo, no bócio difuso, e oftalmopatia. A toxicidade dela: ela ocorre de 3 a 12% nos pacientes, mais comum é a erupção pruriginosa maculopapular, vai acompanhar de febre. Vai ter, é raro, mas pode acontecer, erupção curticaliforme, vasculite, artralgia, hepatite, linfadenopatia, granulomatosa fatal, é no hemograma que você vê, você vai realizar a contagem basal dos leucócitos aí. Isso daqui, pessoal, muito difícil a gente ver, tá? Mas só vou citar porque como iodetos,
O mecanismo de ação deles. Ele diminui a organificação e a liberação dos hormônios da tireoide por retroalimentação negativa, vai diminuir o tamanho e a vascularização da glândula hiperplásica e melhora os sintomas de 2 a 7 dias mais ou menos. Hoje estão usando bastante a iodoterapia, né, doutor? Tá, o pessoal tá procurando bastante. Porque o efeito dele é mais rápido e menos agressivo, né? O pessoal tá procurando, na verdade, a medicina alternativa mais, né? Uhum. Antes não, antes já era mais a curativa, né? Tipo, já queria operar, tirar e acabou. Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal já procura mais a alternativa. Uso clínico deve ser iniciado após a instituição da terapia, né? Evitar o uso se houver necessidade do uso de iodo radioativo. Evitar o uso na gravidez. Não utilizar sozinho pelo risco de provocar exacerbação da tirotoxicose. É igual a gente falou, né? A toxicidade é pouco frequente, vai aumentar o volume da glândula salival, da ulceração na mucosa, conjuntivite, febre medicamentosa, distúrbios hemorrágicos aí. Mas o que, assim, isso daqui já tem coisa aqui que é muito específico, né? Igual a gente estava conversando. Porque é o básico. O clínico geral vai chegar, vai fazer o básico e vai encaminhar. Hipotado e ácido hiponóico. Eles inibem a conversão do T4 e T3 relativamente à tóxico, terapia adjuvante na tempestade tiroidiana. Aqui o iodo radioativo que a gente está falando, que a administração dele é por via oral. Rapidamente ele é absorvido e armazenado nos folículos, né? Tem destruição do parênquima tiroidiano. As vantagens é de fácil administração, tem baixo custo, eficácia e ausência de dor. Por isso que o pessoal tá buscando bastante. Não pode ser administrado na gravidez e na lactância. O risco de desenvolver hipotiroidismo também é grande, mas é no risco-benefício que a gente tem que ver, né? Agentes bloqueadores receptores adrenérgicos, sintomas de tirotoxicose são sintomas da estimulação simpática, sudorese, tremor, taquicardia, o uso do beta-bloqueadores, né, que é o Propofol, que a gente já viu. Só um pouquinho, pessoal, coloquei um vídeo aqui para vocês. Só um pouquinho que eu vou arrumar o áudio aqui. Farmacologia da glândula tireoide, onde nós vamos trabalhar basicamente com a farmacoterapia do hipotireoidismo e do hipertireoidismo, ok? Bom, então a gente vai inicialmente entender, né, como que funciona essa glândula tireoide. Ela fica localizada na porção ventral da traqueia, e a gente fala, né, que ela tem essa forma de borboleta, e na porção posterior existem 4 glândulazinhas que são as paratireoides, que vai trabalhar principalmente na parte de metabolismo de cálcio, que a gente vai ver em outra oportunidade, ok? Bom, agora a gente vai avaliar o seguinte. Eu realizei aqui um corte transversal nessa glândula tireoide e a gente avalia basicamente essa estrutura. A glândula tireoide ela é formada por folículos tireoidianos, ou seja, existem células cuboides que vão ser responsáveis por sintetizar uma estrutura que a gente chama de coloide. Então essas células elas vão sintetizar esse coloide e vão deixar armazenado esse coloide dentro do folículo. E dentro desse coloide vai existir uma glicoproteína, que é a tireoglobulina, e associado a ela nós vamos ter os hormônios tireoidianos, ou seja, o T4 e o T3,
E nessa mistura desse coloide, vai existir ainda as enzimas que participam da síntese desses hormônios tireoidianos, que é a tireoide peroxidase ou peroxidase tireoidiana. Bom, então basicamente o que acontece no processo de síntese desses hormônios tireoidianos? A gente vai ver que existem o precursor desses hormônios, que é a tirosina, só que essa tirosina ela precisa ser iodada. E, na verdade, a gente obtém esse iodo através da dieta. Então, existem aqui próximo a esses folículos ovarianos os vasos sanguíneos. Então, essas células elas conseguem captar esse iodo do sangue, sintetizam os hormônios tireoidianos e lançam aqui dentro desse folículo. E aí, frente a um determinado estímulo, que a gente vai ver daqui a pouco quais que são, esses hormônios tireoidianos eles voltam de novo, atravessam a célula para serem lançadas na corrente sanguínea, ok? Então é importante a gente analisar principalmente essa imagem inicial aqui, que esses folículos, que a tireoide na verdade é composta por folículos tireoidianos, nós já temos a presença de uma certa quantidade de hormônios tireoidianos que fazem uma reserva desses hormônios, ok? E aqui ao lado a gente tem mostrando o que seria um coloide numa situação normal e os tireoidianos nessa estrutura, ok? Bom, então os hormônios tireoidianos, nós temos, vamos colocar assim, dois tipos principais de hormônios tireoidianos, o que a gente chama de T4 e o que a gente chama de T3. Esses hormônios são de uma ligação étrica, são hormônios Tá cortando o áudio. Por quê? No processo de conversão do T4 em T3, diferente, muito alto. Ou seja, à noite a gente tem a formação de um MIT, hormônios tireoidianos, o tratamento posteriormente. Infecção, como a gente viu no início. Pessoal, vamos fazer assim, então eu vou mandar para vocês esse vídeo, ele tá bem legal, ele tá explicando desde a anatomia. Eu vou mandar para vocês, eu vou colocar o link dele, daí vocês apertam e assistem. Pode ser? Pode ser, doutora? Ele tá Tava bem... ruim o áudio. E ele tá bem legal esse vídeo, sabe? Ele tá explicando tudo, assim, tá bem legal mesmo de assistir ele. Ele tá bem bacana de assistir mesmo. Porque ele tá lá desde a anatomia, da histologia, da fisiologia. Eu vou colocar o link pra vocês no Classroom, daí vocês assistem. Ele é bem demoradinho, sabe? Mas ele tá muito bom. Tá bom, pessoal? Por hoje a gente fica por aqui. Até semana que vem.